Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu e que tem acompanhado e compartilhado as postagens do nosso canal Sabedoria para Viver. Muito obrigado, de coração, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o amor e o grito. E para falarmos sobre esse assunto, eu quero trazer aqui à memória, à lembrança, uma recomendação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios, Bíblia Sagrada, capítulo de número 4, verso de número 31. Preste atenção nisso. Ele está dizendo o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritarias. Você ouviu certo, eu vou repetir. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritarias. Talvez ao ouvir essa recomendação você fala, mas que mundo é esse? Que sociedade é essa? Onde que existe isso? Mas há uma recomendação. E eu sei que a tua inquietude procede, afinal de contas, a nossa sociedade é o oposto disso. O que mais se vê é gritarias no meio dos lares, pais e filhos, cônjuges. Se não bastasse o núcleo familiar, ainda nós vemos aí na roda de amigos, no trabalho, palavrões que eram incomuns se tornam comuns no palavreado do cotidiano, sem dizer dos gestos obscenos que se observa no meio do trânsito. É intolerância, é falta de respeito, enfim. Percebem como urge que seja tratado o assunto e que nós precisamos ter sabedoria para viver? Pois bem, o amor e o grito. Preste atenção nessa ilustração que tem algo a nos ensinar. Conta-se que um dia um mestre chamou os seus discípulos e fez a seguinte pergunta para eles: por que as pessoas gritam tanto quando estão aborrecidas? Os discípulos começaram a arrazoar entre si e finalmente um deles responde: é porque perdemos a calma. Por isso gritamos tanto. Mas o mestre não se dá por satisfeito com essa resposta e fala, tá, mas o que justifica gritar tanto com uma pessoa que está ao seu lado? O que justifica? Por que eu preciso falar tão alto se ela está ao meu lado, às vezes face a face, cara a cara, tete a tete aqui, esbravejando imprecações um para o outro? O que justifica isso? Será que não é possível falar em voz baixa? Será que não é possível falar de forma branda, mesmo quando está aborrecido? Afinal de contas, Provérbios 15:1 está dizendo: a resposta branda desvia o furor. Aqueles discípulos ficaram ali arrazoando a respeito dessas verdades e, não sabendo a resposta, o mestre então toma a decisão de lhes explicar. Quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. É isso que acontece. Preste atenção se não há uma verdade nisso. Para cobrir essa distância, eles precisam gritar para poder se escutar. Não é escutar o outro. A pessoa grita para se escutar. Se ele não gritar, é impossível perceber a arrogância e a altivez que está no seu próprio coração. E quanto mais aborrecidas elas estejam, mais forte terão que gritar, mais forte terão que se expressar para se escutar um ao outro, desta grande distância proporcionada não pela separação de corpos, mas de coração. Agora, vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar para outra situação.
Quando duas pessoas estão enamoradas, o que acontece? Voz suave, voz branda, respeito, acolhimento, não é assim? É assim. E quanto mais vão se enamorando, percebe-se que quase que não precisa falar, o sussurro já é suficiente. E quanto mais intimidade, proximidade houver, vai chegar um momento que não é necessário nem mesmo sussurrar, porque basta um olhar e já vai ser suficiente para que o outro entenda a vontade, o desejo, a necessidade. Não é assim que acontece? Portanto, eu quero deixar aqui uma palavra para o seu coração, para a sua vida, uma palavra de sabedoria. Quando você for discutir, quando você for resolver um problema, cuidado, não permita que o seu coração se distancie. Cuidado com as palavras, seja comedido com as palavras que você vai falar, para que elas não causem um distanciamento desnecessário. Afinal de contas, chegará um dia que a distância será tão grande que você pode não encontrar mais o caminho de volta. Entendeu por que que é relevante essa recomendação do apóstolo Paulo? Pense sobre isso e tenha sabedoria para viver.